Bom dia, ouvintes! Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Humberto Caselli e faço parte da Rádio Noroeste de Campinas com a coluna A Voz da Filosofia, veiculada toda quinta-feira de manhã. Hoje eu quero falar a respeito das manifestações das pessoas politicamente contrárias ao governo eleito através do voto, mais especificamente daquelas pessoas que estão na porta dos quartéis, reivindicando intervenção militar sob o pretexto de defender a democracia. Tentarei falar isto sob uma ótica filosófica, do ponto de vista legal, mas não de uma forma parcial, pois se tem uma coisa que filósofos não são e nem podem ser, é serem imparciais. Em primeiro lugar, o direito à manifestação política é garantido pela Constituição, pelo artigo 5º. Em resumo, prevê-se que as pessoas são livres para manifestar suas opiniões em quaisquer locais públicos e abertos ao acesso, sem que sejam impedidas utilizando-se de quaisquer mídias, enfim. Mas existem duas restrições nestes artigos que são muito bem explicitadas. No parágrafo 4º é dito que é vedado o anonimato. Ou seja, se você se manifesta politicamente, é responsável pelas suas manifestações políticas. A sua opinião ela está sujeita a ser discutida em público. As outras pessoas têm que saber quem é você e o que você está falando. E a discussão tem que ser franca e aberta, sem ruídos na comunicação. Quem se manifesta politicamente é responsável pelo que está dizendo. E não é ético utilizar outras pessoas como massa de manobra ou de recado para divulgar ideias e opiniões que favoreçam a você e aos seus colegas. Se você tem uma opinião, então deveria ser responsável por ela, de forma pessoal, e, por fim, para que ela conte como uma opinião a ser considerada pela sociedade, não deveria utilizar perfis falsos e estratégias de marketing, ocultação ou precisar de mensagens subliminares para expressá-la. Na mesma Constituição, o artigo 220 prevê que a manifestação de opinião não pode sofrer tentativa de repressão por parte do poder, e aí, literalmente, contanto que observe o que está disposto na mesma Constituição. Isso é muito simples. Significa que podemos dizer o que a gente pensa. Não, a gente não pode nem ser censurado, mas a nossa opinião não pode quebrar o que já está disposto na lei. Por exemplo, se você quiser defender a pena de morte, pode defender, mas saiba que ela não está prevista em lei. Você não pode, por exemplo, aplicar a pena de morte por conta própria só porque acredita nela como solução para alguma coisa, porque a lei diz que quem mata outra pessoa sofre punição, né? É um crime. Você pode andar sem roupa nenhuma na rua, peladão, mas existe uma lei que diz que isto seria atentado ao pudor. E se a polícia entender assim, você vai para a cadeia. Acho que eu não estou falando nenhuma besteira, nenhuma novidade, certo? A questão é, na Lei de Segurança Nacional, assinada pelo finado presidente general João Batista Figueiredo em 1983, no artigo 23, diz que é vedada a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais e as instituições civis. Portanto, as Forças Armadas elas são proibidas por lei a se posicionar em confronto com as pessoas civis da mesma nação. O artigo 22 da mesma lei estipula que é crime fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política e social. Inclusive diz no parágrafo 3º que não é propaganda criminosa exposição, crítica ou debate de quaisquer doutrinas. Então aqui eles estão garantindo a liberdade de expressão e manifestação política. Mas o que está dizendo é que você não pode fazer a propaganda, a apologia a esse processo violento. Você pode discutir, mas não pode dizer para os outros que eles têm que fazer. Por que eu estou falando todo esse negócio de lei?
Porque na sociedade em que vivemos, da forma como ela se estruturou historicamente, e eu falo não só da sociedade brasileira, mas do mundo todo, inclusive de sociedades mais antigas, sempre foi utilizado o corpo das leis como parâmetro para as nossas ações. É o nosso código de ética, é como a gente combina que a vida em sociedade deve ser. Para garantir que as pessoas tenham os mesmos direitos, que sejam tratadas de forma justa, que é um valor para nós, e que haja condições para uma vida em paz, a gente dá o nosso poder às leis para que elas nos direcionem sobre o que podemos fazer ou não. Escolhemos as pessoas que vão fazer as leis através do voto direto, que são os deputados, os senadores, o presidente da República. Então, é lógico que as leis são parâmetro também para definir o que os manifestantes contra o governo estão fazendo. E sempre foi assim. Quando uma dissidência do MST em 2006 invadiu o Congresso, a polícia atuou com vigor. O presidente da Câmara dos Deputados, na época era o Aldo Rebelo, ele não permitiu negociação de presos. Todos que invadiram foram presos. Quando os servidores públicos lá no Paraná se manifestaram contra a mudança na previdência complementar deles em 2015, a polícia atuou com tanta violência que alguns policiais se negaram a participar da repressão e foram exonerados pelo Beto Richa. E nesses dois casos, nenhum manifestante pregava a ruptura da ordem política. Ninguém pedia golpe. A despeito de vandalismos, não havia ninguém ali pregando golpe militar nem nada. Eram pessoas indignadas com os desmandos dos políticos e cobrando que os seus direitos sejam respeitados. E, acima de tudo, como prevê a Constituição, eram direitos que não feriam direitos de outras pessoas. Eles não estavam reivindicando algo que representasse risco para outras pessoas que viviam no mesmo lugar que eles. O que assistimos desde a ascensão do bolsonarismo ao poder, que nada mais é do que uma faceta da união entre os poderes público e privado, chamado de estamento por Raimundo Faoro, é a desigualdade social e o estado de exceção defendidos através do uso da força, coisa esta que deveria ter sido superada há décadas. A filósofa alemã Hannah Arendt disse em seus escritos judaicos que o nazismo teve liberdade em exercer o antissemitismo em parte por causa da apatia política do povo alemão, inclusive do povo judeu, o que rendeu a ela críticas por parte dos judeus. Mas o que ela quis dizer, inclusive mais explicitado em outro livro, Origens do Totalitarismo, ela especifica que o nazismo, assim como qualquer totalitarismo, se aproveita das falhas do tecido social, da vida em sociedade, para exercer o seu poder através do medo. Como o povo judeu era uma sociedade, entre aspas, à parte do povo alemão por causa de sua própria cultura religiosa, e já sofria com o antissemitismo desde a época da Inquisição até antes, acabou virando bode expiatório definitivo para Hitler e seus puxa-sacos. Hoje estamos assistindo a um fenômeno similar, que na verdade já aconteceu. Uma massa de pessoas apáticas ao processo político, alienadas pelas informações enviesadas, primeiro da mídia privada e em seguida das redes sociais, frutos de uma educação que não é libertadora, hoje sonham em ser opressores. Dentre os vários saudosos dos tempos onde iam no aeroporto e não tinha gente pobre, existem também os que acreditam na segregação como norma de vida, que desrespeitam todo aquele que não pensa ou sequer é igual a eles. E para eles se encaixam nesse parâmetro as pessoas esquerdistas, mulheres, pretas, que não se encaixam em padrões de gênero, identidade sexual, de forma física ou de qualquer outra coisa que, segundo Sueli Carneiro, não façam parte do eu hegemônico. Num mundo multifacetado, globalizado e interligado, a segregação e a tirania não cabem na sociedade, pois elas não garantem a felicidade das pessoas, nem a união, nem a sobrevivência da sociedade. Se a vida em sociedade é um valor a ser preservado, então a pluralidade de ideias, o respeito às leis também são ideais a serem preservados. Nosso dever como cidadãos e cidadãs é agir para que os discursos intolerantes não tomem conta de nossas cabeças, até mesmo para preservar a tolerância mútua, como Karl Popper ponderou certa vez. Meu desejo é de que tenhamos anos melhores adiante,
mas reconhecemos que existe um grande desafio pela frente, que é deixar para trás de vez o legado do bolsonarismo e do totalitarismo. Isto exige um esforço constante, um esforço forte, porque, com o perdão do linguajar, como diria Darcy Ribeiro, a cadela do fascismo está sempre no cio. Agradeço a atenção, meu nome é Humberto Caselli e esta foi a Voz da Filosofia de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.